Meus amigos do De Olho no Jogo, conteúdo novo aqui no canal para falar sobre o clássico do domingo, Atlético e Paraná. 1-0 Furacão, gol no finalzinho marcado pelo Rômulo. O Atlético mais uma vez iniciando o Campeonato Paranaense com um time aspirante, um time alternativo, e o Paraná novamente numa reformulação grande, tricolor neste ano na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, novamente com um time praticamente formado por estreantes, apenas 3 remanescentes da temporada passada estiveram em campo, começaram entre os titulares essa partida do último domingo. Para falar um pouco mais das primeiras impressões desse Atlético e Paraná Clube, estou aqui com os meus amigos do De Olho no Jogo, Guilherme de Paula e André Ribas. Guilherme, um dos objetivos do Atlético, começando contigo, quando coloca essa questão da formação, questão do modelo de jogo, o jogo CAP, é ter dentro do clube instituído ali alguns princípios, alguns padrões. E esse time aspirante tem bastante coisa semelhante ao time principal, comandado pelo Alberto Valentim. Fala aí, Guilherme, tudo beleza? Beleza, Piva, um abraço para todo mundo, um abraço para o André, para quem está se inscrevendo no canal aí nessa nossa retomada. Eu vejo da seguinte forma, assim, primeiro acho que é importante diferenciar que sistema, estrutura, plataforma de jogo, não os números ali, o 3-5-2, o 3-4-3, ele não representa exatamente a maneira que você joga. É um ponto de partida. Eu não considero completamente descartável, não é algo que não é importante, é uma referência, mas é só um dos pontos para você entender como uma equipe pode jogar. Mas você pode ter o mesmo sistema, por exemplo, como é o caso do Atlético aqui, vamos pegar o Atlético com a bola, tá? Que é um 3-4-3, você pode ter equipes jogando nessa plataforma, mas com modelos de jogo, com princípios completamente diferentes. Pode ser um 3-4-3 super agressivo, que tente marcar o seu adversário lá no campo de ataque, que priorize ficar com a posse de bola, que tente já recuperar imediatamente no momento que perde. Pode ser um 3-4-3 que esses atacantes de lado de campo joguem bem abertos pelo lado, né, e não abram um corredor para os alas. Você tem diferenças. Mas no caso do Atlético, é interessante a gente observar a mesma plataforma, porque é exatamente o mesmo comportamento. Não é à toa, né? O Atlético já tem essa ideia, como você lembrou, de se organizar da mesma maneira para jogar em praticamente todas as categorias, mas especialmente nessa de transição. Nem sempre com o mesmo sistema, só que agora o James Freitas deixou claro que é com o mesmo sistema. E entre essas semelhanças, André Ribas, você vai conseguir identificar ali a saída com 3 jogadores, homens bem abertos pelos lados do campo. O que mais que você destaca aí, de que você viu domingo na Arena da Baixada desse Atlético aspirante, em que muita coisa lembra a equipe que foi campeã da Sul-Americana na temporada passada? Fala aí, André, tudo beleza? Fala, Piva, um abraço para você, para o Guilherme, para todo mundo que está nos acompanhando nessa retomada. Como o Guilherme falou, além da plataforma, o que mais chama atenção em relação ao time de aspirantes, comparando com o time principal, são os comportamentos. E a gente até está com um vídeo aqui em que a gente pode ver bem claro isso em questão da parte defensiva do Atlético, né? Dos 3 zagueiros, o comportamento de formar ali a linha de 5, de pressionar essa bola, os laterais, quando tem a bola, sempre muito abertos, colados ali na linha lateral, tanto que o Atlético tenta usar muito desse jogo pelos lados, né? Assim como o time de cima. Então já deu para ver alguns comportamentos claros dessa equipe, tanto atacando, principalmente no segundo tempo, quando conseguiu ser mais agressivo na última linha do Paraná. No primeiro tempo, o Atlético teve problemas para encaixar essas jogadas, errando alguns passes fáceis. Isso acabou fazendo o jogo ofensivo, apesar do Atlético ter bastante a bola, não ter entrado muito. E também nisso entra o papel dos volantes, o Pablo Siles, que foi um dos destaques do jogo, até o Matheus Felipe na linha mais de trás, que é um dos reforços da equipe nessa temporada. Foi um primeiro Atlético que a gente viu querendo ter bastante essa bola para se defender, reagindo muito rápido, tentando até, muitas vezes ali na saída de bola, a gente viu o Paraná se complicando, mais por culpa do Paraná, mas o Atlético tentava induzir esses erros também. Então já deu para ver alguns comportamentos que lembram muito
o time do ano passado do Atlético e que deve seguir mais ou menos nesse padrão para esse ano. A tônica da partida ali, 70, 75, 80%, foi o Atlético com a bola, o Paraná se defendendo. Aí é bem verdade que no primeiro tempo teve uma bola na trave do Atlético, existiram ali alguns outros lances de boas oportunidades do Furacão, mas no primeiro tempo o Atlético teve dificuldade para furar ali a linha defensiva do Paraná Clube. O Atlético consegue encurralar o tricolor, consegue encurralar o adversário, consegue ter o domínio das ações, criando chances, mas na etapa final, André. Pois é, no primeiro tempo o Atlético teve a posse de bola, conseguiu, em teoria, ser o protagonista do jogo, ter essa posse, mas não conseguiu progredir, criar, agredir o Paraná. Você falou do lance da bola na trave, mas os lances que o Atlético criou foram mais erros do Paraná, principalmente ali do goleiro Gabriel Leite, errando na saída de bola, do que mais mérito do Atlético de conseguir criar, furar essa marcação do Paraná. O Atlético teve muitas dificuldades na construção, errando passes, não conseguindo desenvolver suas jogadas pelos lados, e no segundo tempo a gente já viu uma postura diferente quanto a isso. Tanto questão de agressividade, acertando alguns passes interessantes, conseguindo tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo, mas mais pelo direito, furar essa marcação do Paraná, que estava muito bem encaixada no primeiro tempo. E até, né, Guilherme, a gente tem um vídeo agora aqui que deixa bem claro como que o Paraná se propôs no jogo. Compacto, fechando os espaços, tentando proteger sua área, não fazendo uma marcação agressiva lá em cima, mas jogando em blocos compactos e tentando dobrar pelos lados para impedir as progressões do Atlético. A gente está vendo nesse vídeo aí, primeiro que o Paraná não fazia nenhuma questão de pressionar, né, os defensores que faziam a saída de bola do Atlético. Porque quando você busca nessa saída com 3 jogadores, aí pode ser com os 3 zagueiros, pode ser com 2 zagueiros e mais um lateral, ou um dos volantes entre os zagueiros, você primeiro procura uma vantagem, e a gente está vendo a imagem aí, né, para ter uma superioridade numérica, mas desde que o adversário pressione. Nesse caso, como não está pressionando, o que você pode ter como vantagem? É uma indecisão dos jogadores de lado de campo do adversário para marcar. E aqui a gente está vendo, né? Quem vai marcar? O Vinícius Cauê pelo lado esquerdo e quem vai marcar o Léo Ataíde pelo lado direito. Cria essa indecisão. E o Paraná fez uma escolha. É uma escolha que traz alguns prejuízos, mas também bloqueia o adversário. Era uma marcação por zona, não era individual, mas quem saltava, né, para pressionar o lateral do Atlético que recebia era sempre o ponta. Ou o Gabriel Corrêa por um lado, ou o Everton pelo outro. Assim o Atlético estava bloqueado pelo lado de campo. Ó, a bola girou, veio para esse lado esquerdo e quem está bloqueando é o Gabriel Corrêa. Isso faz com que a marcação do Paraná não se desequilibre e que ainda aproveite um erro de passe do Atlético. Só que qual que é o prejuízo que eu falava, né? O Paraná, quando retoma a bola, retoma muito atrás, porque os dois... E com pouca gente, né, para puxar esse contra-ataque. Perfeito. Tem muita gente lá atrás, pouca gente para fazer essa transição, e aí é claro que o Atlético tinha ali a capacidade para recuperar essa bola rapidamente. É uma escolha que você faz, né? A maneira que você pressiona. Quem vai pressionar o lateral do adversário? Isso impacta no jeito que você vai atacar, mas para o objetivo do Paraná, que era bloquear o Atlético, deixar o jogo equilibrado através da anulação, funciona bem. O Paraná anula o Atlético no primeiro tempo, só que daí no segundo tempo, acho que além da melhora do Atlético, entra também a questão física, né? Não dá para esquecer. O Paraná morreu fisicamente no segundo tempo e o Atlético ganhou muito por isso e muito pelo banco de reservas que tinha. E tanto é, Guilherme, esses dois aspectos que todos esses aspectos que você levanta, esses 3 aspectos, é algo que o Paraná mesmo, que teve pontos que o próprio Jorge Ferreira na coletiva externou, tem outros pontos que foram muito perceptíveis. Os atletas do Paraná que saíram do banco de reservas não conseguiram manter o nível do time ou até acabaram piorando. Claro, primeiro jogo da temporada, nada é definitivo, mas foi um fato na partida. E no lance do gol do Atlético, se você for ver, é um dos poucos momentos em que se tem esse espaço pelo lado do campo, que os homens que vão fechar ali os laterais acaba, pela parte física, não conseguindo acompanhar, dar essa liberdade ali para a construção da jogada, a finalização do Rômulo. Na tua observação sobre o gol, ela é
Perfeito, assim, Daniel, porque é exatamente isso que acontece. Em nenhum momento o ala do Atlético, né, recebia em condições de confronto direto com o lateral. E o Julimar teve essa condição, direto. Ele não teve o escudo do ponta, né, porque não tinha ninguém posicionado ali. O Everton já estava jogando até mais centralizado, estava completamente desgastado fisicamente. E até antes do Julimar, se eu não me engano, o Ataíde, né, fez uma jogada individual pelo Individual, lado né? direito. Mais Mais ali mérito pelos- dele, que ele conseguiu ali tirar os dois marcadores, entrar na área, até finalizou, se eu não me engano. Então o Atlético já conseguia ser mais agressivo nessa última linha do Paraná. O Paraná já enfrentava os problemas. É até como você falou, Piva, o Jorge Ferreira falou que ali, depois do intervalo, o time deu uma baixada nas linhas, só que muito pela questão física. O time sentiu muito isso e não conseguia reter a bola. No primeiro tempo, o Paraná conseguia ter um pouco dessa bola, respirar nos contra-ataques. Não conseguia progredir muito, mas nem isso acontecia no segundo tempo. Foi uma pressão assim muito grande do Atlético. E pode falar, Guilherme. Não, eu acho até o seguinte sobre isso, né? A gente está tratando aqui das primeiras impressões do clássico. Eu acho que o Atlético ele tira mais proveito do clássico, ou seja, o que ele pode aproveitar para a sequência, do que para o Paraná, porque para o Paraná é um desenho muito específico, uma estratégia muito específica para o jogo. Quarta-feira contra o Azul já vai ser diferente, em casa. Vai ser diferente. A maioria dos jogos vai ser assim. Perfeito. Porque se a gente lembrar, em alguns clássicos do ano passado, quando o Paraná foi uma tragédia na temporada, não precisa nem falar, o Paraná já mostrou esse tipo de competição, né? Um time minimamente organizado para se defender, só que os jogos exigem soluções diferentes. Sim. Eu acho que é elogiável a postura que teve, o comportamento que teve o Paraná, tá tudo certo. Agora, não é algo que você possa transferir para qualquer tipo de jogo. Já para o Atlético, o jogo vai ser esse aí, né? A dificuldade que ele teve no primeiro tempo, a maneira que ele se impõe na segunda etapa, é um cenário que ele vai encontrar mais vezes do que o cenário que o Paraná tinha no Clássico. Para o Paraná vai ser um cenário mais específico. E até nesse ponto, André, do Paraná, desse cenário aí que eu, sinceramente, para mim, o ano do Paraná é um grande ponto de interrogação. Não sei o que imaginar, por exemplo, na Série D. Qual vai ser o tipo de jogo? Se vão estar respeitando ali a camisa, o escudo, a tradição do clube, ou se vai ser já um jogo ali, com o Paraná trocando golpes mesmo com os adversários. Sinceramente, ainda não tenho muito claro o que será esse ano do Paraná. Mas o Paraná, com a bola, se defensivamente conseguiu ser organizado, teve esse trabalho aí inicial do Jorge Ferreira, claro, uma continuidade da temporada passada, mas efetivo como treinador principal do Paraná mesmo, acaba sendo o primeiro jogo dele, teve esse mérito, mas com a bola é possível perceber ali algumas dificuldades. É um time que ainda não conseguiu desenvolver, foi mais naquela ligação direta, num jogo ali mais rápido que o Tricolor procurou fazer nessa partida na Arena da Baixada, André. Pois é, Daniel, até o Jorge destacou na coletiva que esperava mais do Paraná quando tivesse a bola, em questão de produção, de condução das jogadas, e a gente viu um Paraná que no primeiro tempo, porque no segundo tempo praticamente o Paraná não conseguiu nem reagir ao Atlético, nem armar esse contra-ataque, mas no primeiro tempo a gente viu o Paraná, como o Guilherme destacou, saindo bastante de trás, buscando muitas vezes até as inversões. Quando se dava uma organizada, até o Atlético já conseguia fechar os espaços lá atrás, mas quando se aproximava da área, com dificuldades de encaixar essa jogada, errando muito nas decisões, achei até o Gabriel Correia um pouco abaixo nisso, principalmente quando ele teve tempo para ter essa bola e tomar uma decisão, achei que ele errou bastante. E na frente, o Paraná teve em Pablo Tomás uma peça que é importante para esse estilo de jogo, até porque você vai ter poucas chances de chegar lá na frente. Até por essa estratégia do Paraná, o atacante não vai receber tantas bolas como, por exemplo, o Atlético conseguiu nesse segundo tempo, que foi uma pressão muito grande na Arena da Baixada. E numa das poucas oportunidades que ele teve, ele estava um pouco desligado. Parece, a impressão mesmo, eu estando lá na Arena da Baixada, é que ele não esperava essa bola chegar.
E ali para um centroavante, até do jeito que veio a bola, de um chute espanado, mas o Paraná acreditando na jogada, é importante, ainda mais nesse tipo de jogo, não que em outros jogos, em tipos de jogos você não tem que estar ligado, mas nesse tipo de jogo você está sempre que está ligado. E ali foi a melhor oportunidade do Paraná da partida. Então acredito que o Jorge ainda vai precisar melhorar alguns aspectos ofensivos nisso, e até na coletiva ele deixou claro que o Paraná tem muito a evoluir nessa parte. E como o Guilherme disse, a gente viu um cenário mais específico do Paraná mais se protegendo e reagindo. Na Vila Capanema, na quarta-feira, o cenário vai ser um pouco diferente, bem diferente. O Paraná vai ter essa bola, provavelmente, e vai ter que propor esse jogo. E aí a gente vai ver como que o Paraná vai encontrar soluções diante desse novo cenário. Perfeito, André Ribas, perfeito, Guilherme de Paula. Essa nossa resenha aqui sobre a primeira rodada do Campeonato Paranaense. Já falamos aí da estreia do Curitiba, os impactos aí que Aleph Manga, mas especialmente Egídio, causaram no time do Gustavo Morínigo. Hoje falando sobre o clássico entre Atlético e Paraná, deu Furacão. E a gente quer saber de você aí, qual foi a sua impressão desse time aspirante do Atlético? Gostou do que viu? Tem algum jogador que se destacou, que a gente acabou não falando por aqui? Do Paraná, qual foi a sua impressão? Saiu confiante? Saiu pessimista com esse gol no finalzinho? O que achou do time comandado por Jorge Ferreira? Participe do De Olho no Jogo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. É muito importante a sua participação para que a palavra do canal, a palavra do De Olho no Jogo se propague pelo YouTube. Voltamos na sequência com mais conteúdo sobre futebol, mais conteúdo sobre o Campeonato Paranaense 2022 que está começando.